Olá, meu nome é Valquíria Ginato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. Mais uma vez, antes de mais nada, peço que você curta e compartilhe esse vídeo para que ele chegue e alcance mais pessoas. Hoje eu pergunto, como nós formamos bons hábitos? Como posso obedecer os mandamentos e praticar aquilo de uma maneira que aquilo se torne parte do que sou? O Senhor ordenou, por exemplo, em Doutrina e Convênio 58, ele disse: em verdade eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. E olha que interessante, ele fala, pois neles está o poder. Numa outra ocasião, ele ainda ensinou que aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então, como que eu posso desenvolver hábitos nobres que vão me levar de volta à presença do Senhor? William James Hall, conhecido como pai da psicologia moderna, ele sugere um método para criar bons hábitos. Ele chamou esse método de pitada diária de empenho. Ele disse o seguinte: uma tendência de agir só se torna efetivamente arraigada em nós na proporção da frequência ininterrupta com a qual as ações de fato ocorrem e o cérebro cresce conforme sua utilização. Ou seja, os hábitos eles se formam porque o nosso cérebro muda em resposta àquela prática frequente. Então, à medida que aprendemos novos fatos, realizando novas tarefas, novas conversas, nosso cérebro está em constante mudança e acaba se reconfigurando para refletir essas experiências. Aquele pesquisador que eu sempre cito nos vídeos, o Achor, lá de Harvard, ele explica, por exemplo, que o nosso cérebro possui bilhões de neurônios interconectados, formando uma rede de caminhos neurais que se comunicam através de corrente elétrica. Então, essas correntes levam mensagens, que na verdade são nossos pensamentos e ações. Então, quanto mais nós realizamos determinada ação, mais conexões se formam entre esses neurônios correspondentes àquela ação. E quanto mais forte esse vínculo, mais rapidamente a mensagem percorre esse caminho. E isso acaba criando um comportamento, fazendo ele parecer automático ou instintivo. Então ele dá um exemplo disso. Na primeira vez que você tenta fazer malabarismo com bolas, os caminhos neurais envolvidos não foram utilizados de forma que a mensagem chega lentamente. Quanto mais tempo você passa praticando, mais esses caminhos são reforçados, repetição, que a gente já falou, de forma que mais ou menos lá para o 8º dia de prática, as correntes elétricas elas são disparadas em uma velocidade muito maior. É aí que você nota que ficou mais fácil fazer malabarismo. Você se concentra menos e faz mais rápido. Em pouco tempo, você vai ser capaz de ouvir música, mastigar chicletes, conversar com alguém enquanto você joga bolas para o ar. Então, o malabarismo ele pode se tornar automático, um hábito gravado no cérebro, porque agora, depois de tanta prática e treino, existe uma sólida nova rede de caminhos neurais. E isso acontece em qualquer idade, inclusive nas mais avançadas. Há uma crença de que idoso não aprende. Isso é falso. Então, o que você está esperando para desenvolver bons hábitos? O que falta para colocar o Evangelho em prática em cada detalhe? Sejamos todos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O presidente Thomas S. Monson ele citou parte de uma peça chamada Shenandoah, que diz assim, num dos seus discursos: se não tentarmos, não faremos. Se não fizermos, então para que estamos aqui? Te vejo no próximo vídeo.